Então, veja como é que se desenvolvem, tá certo? Quando a gente olha para o alerta principal que está no final, para estarem atentos, estarem alertas quanto ao posicionamento que precisam adotar, tá certo? Quanto à iminência da volta de Cristo. Nós temos sinais que estão sendo visualizados que apontam para o próximo período que se desenvolverá na terra, que é a grande tribulação. A grande tribulação está para desenvolver-se, está para iniciar-se, e os sinais estão indicando que de fato está para acontecer. Estamos na iminência disso. Só que antes da grande tribulação existe o grande evento que a antecede, chamado arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento da igreja, ele é elucidado em diversos textos. A escatologia não está só em Apocalipse. A escatologia está no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, está em Atos, está nas cartas, está nos profetas do Antigo Testamento, principalmente em Daniel, em Ezequiel, em Zacarias. Então todos esses textos compõem a escatologia. E a escatologia é o estudo das últimas coisas, daquilo que está no final, tá certo? De escato, tá certo? Do grego, que remete às últimas coisas. Então, Jesus Cristo, nessa parábola, claramente ele nos dá um alerta, principalmente com a sua conclusão, na qual você tem pessoas que, devido a uma postura incorreta, eles serão privados do acesso, eles serão privados de estarem na presença do Senhor. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, como disse aquelas 5 virgens loucas ou imprudentes que não tinham reserva de azeite. Agora, olhando para essa parábola e para o conjunto das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia Sagrada ela é intérprete de si mesma. A Bíblia se interpreta com a Bíblia, é a maneira correta de se interpretar a Sagrada Escritura. Veja só, sempre que nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós temos alguns símbolos importantes que falam acerca daquilo que é relevante, daquilo que é fundamental. Por exemplo, a igreja. A igreja é retratada como a noiva, isso é inegável, tá certo? A igreja é retratada como a noiva. Só que aqui ele está nos apresentando, e quando Jesus Cristo ele lança a mão aqui desse recurso, dessa parábola, ele está nos trazendo um ensinamento, nos trazendo uma aprendizagem, um aprendizado profundo, através de algo que era muito cultural para os judeus de seu contexto. Então nós temos sempre que, olhando para a Sagrada Escritura, perceber quando Jesus Cristo está falando para os judeus. Existem alguns textos que são muito claros para os judeus, existem textos que não são necessariamente para os judeus, mas sim para a igreja de modo geral, não são especificamente para os judeus. Mas nesse texto você tem alguns elementos culturais bem típicos da cultura judaica. Esse texto fala do quê? De um casamento. E como é que era um casamento no contexto de Cristo, do Novo Testamento? Não tinha cartório. O casamento era feito entre as famílias, tá certo? Então os pais de família, eles trabalhavam, eles eram oficiais. Eles oficializavam aquele matrimônio, ok? Com o pai da noiva e o pai do noivo. As famílias iriam ali se conversar, iriam estabelecer que foi firmado um contrato de casamento, tá certo? Uma vez que foi firmado o noivado, anteriormente ao casamento, aquela noiva já é desposada, ou seja, ela já está comprometida com o noivo, como Maria, no caso de José, já era desposada. Eles não haviam ainda se juntado, não havia ainda estado vivendo uma vida matrimonial, mas eles já tinham uma aliança. Já tinha uma aliança onde Maria já estava comprometida com José, tá certo? E aqui também você tem uma situação na qual a noiva já tinha uma aliança, a noiva já estava comprometida com o noivo, e agora vai acontecer o cerimonial, vai acontecer a cerimônia na qual eles agora vão se unir. E como era o modus operandi dessa cerimônia, ok? Essas damas que é indicada aqui como as 10 virgens, na cultura judaica, geralmente elas são acompanhantes da noiva. Elas estão assessorando a noiva. Elas caminham junto com a noiva, ok? O noivo então sai da casa de seu pai ou de sua casa. O noivo sai,
ele vai até a casa do pai da noiva. Ok, então ele vai até a casa do pai da noiva. Ali haverá festa, ali haverá firmamento de aliança, ali haverá um comprometimento assumido, tá certo? Na casa do pai da noiva. Quando terminar a festa na casa do pai da noiva, agora haverá o deslocamento da noiva para a casa do noivo. Ele irá para a sua casa, ou se no caso for, se for morar na casa de seu pai, às vezes o pai tem muitas posses, ele vai morar lá na casa de seu pai, então vai para a casa de seu pai. Mas aí o noivo vai até a casa do pai da noiva. A noiva agora, depois da festa, depois de firmar uma aliança ali junto à sua família, agora ela irá junto com o noivo, acompanhada por quem? Pelas virgens, como estão descritas aqui, acompanhado pelas damas de honra, que estão acompanhando a noiva nesse cortejo. Então, parentes, amigos, pessoas vão nesse cortejo. E no caso aqui estava sendo feito, devido à festa ter avançado, já era noite. Então havia necessidade de tochas, dessas lâmpadas que é dito aqui. Então eram tochas, tá certo? Uma madeira com um pano, e você tem um vasilhame com azeite. Você molha o pano ali e acende a tocha. E você guarda um pouco para, apagando-se a tocha, você reavivar com azeite, tá certo? Então esse é o contexto. Ele vai se deslocar dali e vai levar a noiva para a sua casa. Então, olhando para a construção dessa parábola, você percebe algumas coisas. Primeiro, a noiva continua sendo o destaque aqui, no sentido de que a igreja é representada pela noiva, que está num ato de casamento com o noivo, e que irá também participar, irá também ser levada, tá certo, para estar agora junto com ele, ok? Mas Cristo, além de falar da noiva, que não está abordada diretamente aqui, ele está abordando também outras pessoas que estão junto, outras pessoas que estão também participando. E aí ele traz o destaque sobre as 10 virgens. E as 10 virgens, elas são utilizadas por Cristo nessa parábola como elemento de despertamento, como um elemento de alerta, tá certo? Existe uma igreja que é a noiva do Cordeiro. Existe uma igreja que é Filadélfia. Existe uma igreja que está aliançada com Cristo. Existe uma igreja que está compromissada com Cristo e que vai adentrar as mansões celestiais, que vai juntamente com ele entrar nas mansões celestiais para estar eternamente na presença dele. A grande simbologia de Cristo como noivo e a igreja como sua noiva, que está sendo preparada pelo Espírito Santo. Mas Cristo agregou à parábola o elemento das 10 virgens. Para quê? Para nos trazer um alerta sobre a condição de outras pessoas que não participarão da mesma bênção. Então Cristo coloca aqui esse elemento, as 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 loucas, 5 prudentes e 5 imprudentes. O que as prudentes, em que elas se diferenciam das imprudentes? Elas têm o quê? Elas têm azeite. Elas têm azeite reserva, tá certo? O que é característico das duas, dos dois grupos, das 5 prudentes e as 5 loucas, ou as 5 prudentes? Tardando o noivo, todas dormem. Tardando o noivo, todas dormem. Todas dormem e a chama se apaga de todas elas, tá certo? Então, a situação na qual o tempo avança, a sociedade muda, os costumes mudam, a maneira como servir a Deus muda, e as pessoas dormem. Isso é normal, isso é típico. A palavra de Deus, ela não passa um pano nessa situação, ela alerta, ela desperta quanto a essa situação. Todos dormem, todos adormecem. Todos em algum momento vão entrar num estado de dormência, na qual não estarão constantemente pensando nisso, constantemente refletindo sobre isso. Pode ser que você perceba que durante uma semana você não pensou nisso, você nem voltou à sua mente. Só que tem uma coisa, a Sagrada Escritura aponta, que há, mesmo todos adormecendo, mesmo todos não estando constantemente atentos, mas existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus tem azeite. E quem tem azeite é quem tem o Espírito, porque o azeite é simbolizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em Pentecostes veio como um fogo, e aqueles que olhavam diziam: vimos repartidos como línguas de fogo sobre cada um deles, e eles falaram em outras línguas. O Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, veio com uma forma corpórea de uma pomba.
Mas o Espírito Santo de Deus também é simbolizado pelo azeite.